Queridos, tudo bem? Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física, ok? E nós vamos falar hoje sobre calorimetria, mais precisamente calor. Então vamos para a aula, pessoal. O que é energia calor? Calor é energia que flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Não precisa esforço nem artefato para isso. É só botar um objeto de maior temperatura e outro de menor temperatura que uma energia vai fluir de maior temperatura para o de menor temperatura. Agora, o que acontece com os corpos quando recebem esse calor? Certo? Bom, quando os corpos recebem essa energia chamada calor, ou doam essa energia chamada calor, nós teremos dois efeitos nos corpos. Um sensível, que nós vamos chamar de QS, um latente, que nós vamos chamar de QL. O que é esse calor sensível? O calor sensível é quando um corpo doa ou recebe calor e tem sua temperatura variada. Então a gente diz que quando o corpo varia sua temperatura, ele trocou o calor sensível. Se ele perder calor sensível, ele tem sua temperatura reduzida. Se ele receber calor sensível, ele tem sua temperatura aumentada. Do mesmo jeito que seria o calor latente. O calor latente é quando ele atinge uma temperatura-chave, chamada temperatura de mudança de estado físico. Por exemplo, a água. Sob pressão normal de 1 atm, desculpem, quando a água chega em 0 graus Celsius, se ela continuar perdendo calor, ela vai se transformar em sólido. Então nós vamos ter uma mudança de estado físico. Nesse momento nós temos uma mudança na agregação molecular. A temperatura vai se manter constante e o corpo vai mudar de estado físico. Então quando o corpo doa e recebe calor em uma temperatura bem específica, ele muda de estado físico. Pode passar do sólido para o líquido, pode passar do líquido para o gasoso e todas as outras mudanças de fase que nós temos. Nós vamos chamar essa mudança de estado físico de calor latente e nós vamos chamar a variação de temperatura de calor sensível, certo? Lembrando que quando ele está trocando calor sensível, quando ele está variando a temperatura, ele não muda o estado físico. E quando ele está mudando o estado físico, trocando calor latente, ele não vai mudar a temperatura. Beleza, queridos? Beleza, queridos? Olha o que é que nós temos aqui, ó. Nós temos o nosso simulador FET, da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos. Um simulador gratuito, então vocês podem usar à vontade, beleza? Então o que é que o nosso FET traz aqui? Nós temos um simulador para representar essas trocas de calor. Eu vou colocar sobre o aquecedor água e azeite. Lógico que água e azeite vão trocar calor de formas diferentes. Um vai variar a temperatura mais rapidamente, outro mais lentamente. Por quê? Porque são feitos de materiais diferentes. Nós vamos colocar tanto na água quanto no azeite os nossos medidores de temperatura, que são os azeites. Nós vamos marcar um símbolo de energia, para a gente ver quem está trocando energia mais rapidamente, quem está trocando de energia mais lentamente. E nós vamos sincronizar os aquecedores. Para quê? Quando eu aquecer um, eu também aquecer o outro. Eu quero que vocês foquem em observar o que acontece com a água. Vocês vão ver que ao aquecer os dois, as moléculas da água elas vão se agitar mais lentamente do que as moléculas do azeite. Por quê? Porque a água demora mais a variar a temperatura. Só que a água vai atingir a temperatura de estado físico mais rápido. Não porque ela aquece mais rápido, e sim porque a temperatura de mudança de estado físico dela é menor do que a temperatura de mudança de estado físico do azeite. Olha o que é que acontece. Estou aquecendo os dois, certo? As moléculas do azeite já se movimentando mais. Vocês vão olhar que a temperatura do azeite aumenta bastante, a temperatura da água aumentando um pouquinho, ó, e a água já começa a ferver, moléculas de água já começam a sair. Notem que quando a água está mudando de estado físico, certo? A água está evaporando, olha que a temperatura se mantém a mesma, ó. A temperatura se mantém constante. Por quê? Porque agora ela está trocando calor latente, ela não está trocando calor sensível. Beleza, queridos? Vamos voltar para nossas anotações, certo? Então lá no FET nós mostramos que quando o corpo está trocando calor sensível, ele varia sua temperatura, e quando o corpo está trocando calor latente, ele muda apenas o estado físico. Como é que a gente vai mensurar, calcular essas energias? A quantidade de calor sensível vai ser dada por massa que está mudando de temperatura. Czinho, o que é Czinho, pessoal? Calor específico
Ele é uma constante que representa o material. Tem materiais que é mais fácil de variar a temperatura, tem materiais que é mais difícil de variar a temperatura, certo? Por exemplo, se a gente pegar aqui a nossa água, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que significa isso? Que a água precisa de 1 caloria para que 1 grama dela varie a temperatura em 1 grau Celsius, certo? Então o calor específico é uma constante do material, tá? Agora, se nós pegarmos materiais com massas diferentes, nós podemos chamar outra constante de capacidade térmica. Que constante seria a capacidade térmica? A capacidade térmica, pessoal, ela já depende de todo o objeto, ou seja, não depende só do material específico, depende da massa e do calor específico. Enquanto que o calor latente, nós vamos pegar a massa, certo? Que está mudando agora de estado físico, cuidado, porque no calor sensível é a massa que está mudando de temperatura, é toda a massa do objeto. O calor latente é a massa que está mudando de estado físico. Por exemplo, só 10% do objeto pode mudar de estado físico, então no calor latente nem sempre a gente usa a massa total. Para a gente pegar um exemplo aqui, olha quanto é o calor latente de fusão da água. A água precisa de 80 calorias para que cada grama de água mude de estado físico, seja de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Mais se estiver recebendo calor, menos se estiver perdendo calor. E aí a gente pode construir aqui, ó, uma curva, uma curva de aquecimento. Imagine aí a água, né? Eu tenho aqui a água a uma temperatura negativa, ó. Então ela está em estado de gelo. O que é que vai acontecer com a água inicialmente, certo? Quando ela receber energia, notem aqui, ó, ela vai ter sua temperatura aumentando de menos θ até zero. Então, inicialmente, a água estará trocando um calor sensível. Ela estará trocando um calor sensível em que fase? Em uma fase sólida, ok? Quando ela atinge uma temperatura bem específica, e aí nós conhecemos que a água a 0 graus Celsius passa de sólido para líquido. Então, quando o gelo atinge 0 graus Celsius, exatamente nesse instante, e ela continuar recebendo energia, essa energia agora aqui, ó, vai fazer ela mudar de estado físico. Será um calor latente de fusão, certo? Observem que esse calor latente de fusão ele tem um intervalo aqui, ó, uma certa quantidade, assim como o calor sensível também tem uma certa quantidade. Bom, quando todo o gelo se torna líquido, certo? Não só uma parte. Quando todo o gelo se torna líquido, aí sim ele está livre para de novo trocar calor sensível, que vai ser essa nossa segunda fase aqui, ó. É o segundo calor sensível. Aqui é o primeiro calor sensível. Primeiro calor sensível, gelo. Segundo calor sensível, água. A água vai variar a temperatura até chegar em 100 graus Celsius. Cuidado que nós temos que ter é que o calor específico do gelo é menor que o calor específico da água. Isso significa que o gelo precisa de menos energia para variar a temperatura. A água precisa de mais energia para variar a temperatura. A água no estado líquido. Então, esse intervalo aqui, ó, que faz a água aí de uma temperatura menos θ a zero, é menor do que esse outro intervalo. Esse outro intervalo é maior por quê? Porque o calor específico da água líquida é maior do que o calor específico da água sólida, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, outro estado latente, só que agora é ebulição, e nós temos outro estado sensível. Esse outro estado sensível é quando toda a água virou vapor e agora está mudando de temperatura novamente. Então, nesse momento, pessoal, quantas trocas de calor foram envolvidas para a água sair de gelo abaixo de 0 graus Celsius e virar totalmente vapor acima de 5 graus Celsius? Nós temos 3 fases sensíveis intercaladas com 2 fases latentes. A água trocou calor 5 vezes para poder sair de gelo abaixo de 0 graus Celsius e virar líquido acima de 100 graus Celsius. Daí o nome de curva de aquecimento. Beleza? Queridos, tá aí uma revisãozinha sobre calorimetria, a parte de calor sensível e calor latente. Na próxima aula que continua este vídeo, ela vai tratar sobre trocas de calor. Ok? Ó, a todos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Nos vemos na próxima aula. Tchau, queridos!